Olá pessoal, meu nome é Luiz Felipe Silveira e no vídeo de hoje falaremos sobre responsividade. Responsividade é a maneira como estruturaremos o nosso código com o objetivo de que uma mesma página possa se adaptar de acordo com a tela que será exibido seu conteúdo. Independente do tamanho da tela, o conteúdo sempre exibirá de maneira que ocupe o espaço disponível. Antigamente, pessoal, era necessário fazer dois tipos de sites diferentes. Fazíamos um site para ser exibido em computadores e fazíamos outro site para exibição em aparelhos móveis. Com a popularização dos dispositivos móveis, ficou cada vez mais complexo mantermos duas versões do site. A partir do CSS3, conseguimos fazer apenas um site com essa adaptação independente da sua tela. Vamos observar o conteúdo. Observem nesta página que contém técnicas de responsividade que, de acordo com o tamanho da tela, o conteúdo irá se adequar conforme a necessidade. Conteúdo originalmente exibe 4 colunas, conforme iremos fazendo a redução, ele exibirá 3 colunas, ou então, se a tela for muito pequena, ele exibirá o conteúdo em apenas uma coluna. Utilizaremos a técnica de breakpoints. O breakpoint define em quais tamanhos da tela haverão adaptações na mudança. No desenvolvimento de um site, não somos obrigados a utilizar todos os breakpoints disponíveis. Isso varia principalmente de acordo com o público-alvo do site. Para descobrirmos quais são as telas mais utilizadas para acesso ao nosso site, poderemos utilizar ferramentas como o Google Analytics. Uma vez conhecido o público-alvo do nosso site, podemos optar por criar modelos que se adaptem melhor à realidade dos nossos usuários. Não existe um consenso exato que determina quais são os breakpoints e qual o tamanho máximo de cada breakpoint. Como referência, nessa aula, utilizaremos os breakpoints que são utilizados no framework Bootstrap, tema da nossa próxima matéria. O Bootstrap possui 5 breakpoints. O conteúdo que é exibido para as telas de dispositivos que são muito pequenos, que possuam menos de 576 pixels de largura de tela. Possui também um breakpoint responsável para exibir conteúdos em celulares que estejam no modo paisagem, que tenha pelo menos 576 pixels de tamanho. O próximo breakpoint é projetado para dispositivos com tamanho médio, como os tablets, que possuam pelo menos 768 pixels de largura. Um breakpoint para dispositivos com uma tela maior, que sejam com no mínimo 992 pixels de largura, projetados para laptops e desktops. E por último, um breakpoint para telas ainda maiores, que tenham no mínimo 1200 pixels de tamanho. Neste exemplo, utilizaremos 3 breakpoints. O breakpoint original, que determina que a largura máxima da nossa tela deve ter até 576 pixels de tamanho. Essa técnica de estrutura de uma página, pensando primeiramente em como ele é exibido em dispositivos móveis, é chamada da técnica Mobile First. Essa técnica é a base do Bootstrap. Primeiro pensamos em como o conteúdo será exibido para telas menores, como os smartphones, e depois pensaremos o conteúdo como exibido para telas maiores, como tablets e desktops. A vantagem de desenvolvermos um site pensando primeiramente nos dispositivos móveis é que podemos ocultar conteúdos que não são exibidos nas demais telas, economizando o tempo de processamento da nossa página. O conteúdo desta aula estará disponível no Moodle. Vamos fazer a análise do nosso arquivo disponível no Moodle. Nosso arquivo já contém o CSS com as técnicas de reset. No body da nossa página possuiremos uma class chamada container. Todo o conteúdo estará englobado nessa tag container. Um H1 com uma descrição design responsivo. Um parágrafo com o texto descrevendo design responsivo. Um H2 com o conteúdo breakpoints do Bootstrap.
e uma série de divisões. A primeira utilizando a class breakpoint e as demais internas chamadas de breakpoint img, aonde em cada uma dessas divisões possuiremos uma imagem. Começaremos o desenvolvimento do nosso CSS incluindo a tag style. E dentro da tag style, utilizaremos a filosofia mobile first, ou seja, iremos projetar a nossa página inicialmente para telas menores. Indicaremos que neste contexto, o container ocupará 100% da nossa tela. E além disso, possuiremos espaçamento interno, padding, nenhum espaçamento interno na parte de cima e inferior e com 15 pixels nas laterais. Nosso container deve ser centralizado na página. Para isso, iremos adicionar a propriedade margin, sem espaçamento em cima e embaixo e automático nas laterais. Como fizemos nas demais aulas, para evitar que haja quebra do nosso layout nas imagens, iremos informar que a nossa imagem possua 100% do espaço disponível. Tag img com a largura de 100%. Para diferenciar os breakpoints, em cada um deles iremos aplicar uma cor de fundo diferente. Originalmente, a nossa página possuirá um plano de fundo na cor amarela, background e yellow. Obviamente, nosso design, pensando em desktops, não ficou bom. Para simularmos como seria numa tela de celular, iremos inspecionar o nosso código. No nosso navegador, iremos abrir a inspeção de código e procuraremos o símbolo de duas telas, chamado modo design responsivo. Neste vídeo, estou utilizando o Firefox. Os demais navegadores também possuirão esse botão. Pode ser que eles estejam numa posição um pouco diferente. Uma vez apertado neste botão, podemos simular a exibição em uma tela menor. Irei diminuir a minha tela para um tamanho de 500 pixels. Veremos que para o celular o conteúdo exibido estaria adequado. Para o correto funcionamento de responsividade na nossa página, devemos manter a tag meta com a propriedade name chamada viewport, que já vem por padrão no VS Code. É nesta tag que informamos que o tamanho inicial da tela do nosso navegador deve corresponder com o tamanho da tela do nosso dispositivo. Se removida esta tag, o conteúdo não será exibido de maneira adequada. Agora, para incluirmos um aspecto diferente se a nossa tela for maior, utilizaremos as chamadas propriedades Media Carries. Nas Media Carries, podemos informar qual é o tipo de dispositivo em que o conteúdo está sendo exibido. Os modos mais comuns de utilização de Media Carries serão para telas e para impressão. Para especificarmos Media Carries no nosso conteúdo, informaremos a diretiva Media, informando na sequência qual é a mídia que desejamos utilizar. Para impressão, utilizamos a mídia Print, que não é o nosso caso para criar responsividade. Para responsividade, utilizaremos a mídia Screen. Uma vez informada a nossa mídia, agora iremos criar uma condição para que essa mídia seja efetivada. Não será a todo momento, não será em todas as telas. Além do conteúdo estar sendo exibido em uma tela, esta tela deverá ter no mínimo 768 pixels de largura. Para a inclusão dessa segunda condição, utilizaremos um operador lógico chamado AND. Operadores lógicos serão vistos nas matérias de programação. Podemos adiantar que quando utilizamos um operador lógico AND,
todas as condições devem ser verdadeiras para que a condição seja aceita. Além da mídia de exibição ser uma tela, devemos informar que a largura mínima da nossa tela, min width, será de 768 pixels de largura. Todas as regras que informarmos dentro do bloco da nossa Media Query somente será ativada se as condições prévias forem atendidas. Se a nossa tela possuir pelo menos 768 pixels de largura, diremos que o nosso fundo da página será na cor verde. Propriedade Background Color verde, ou seja, o conteúdo deve ser exibido numa tela que tenha ao menos 768 pixels de largura. Uma vez atendido esse critério, a cor da página seguirá na cor verde. Seguindo o modelo do Bootstrap, iremos dizer que quando a nossa tela seja ativada por este breakpoint, o conteúdo não deverá ultrapassar 720 pixels de tamanho. Por que 720 pixels de tamanho? Porque devemos considerar os espaçamentos internos, através de padding, 15 de um lado, 15 de outro, gerando um total de 30 pixels, além de eventuais margens que podem ser aplicadas ao elemento. Além da nossa página possuir o fundo verde, iremos informar que o tamanho máximo do nosso container será da largura de 720 pixels. Observem que, uma vez mudada uma propriedade dentro da Media Query, somente a propriedade explícita alterada é que receberá esse valor. A largura máxima do nosso container será sobrescrita com essa regra. Então, mesmo em telas maiores, o nosso container não ultrapassará 720 pixels de largura. Além disso, iremos informar que nesse caso, as nossas breakpoint images não mais serão exibidas de uma em uma, e sim, devemos exibi-las em 3 colunas. Iremos criar a regra para a classe breakpoint img, aonde em cada uma delas informaremos que haverá uma flutuação à esquerda, com a largura máxima de tamanho de 33,33% de largura. Observemos então agora, pessoal, novamente, voltando para uma tela pequena, teremos o nosso container exibido com 100% da página disponível. À medida que a tela seja com pelo menos 768 pixels de tamanho, o nosso container passará a possuir no máximo 720 pixels de largura e exibirá as nossas divisões de 3 em 3. Para nos certificarmos que não teremos problemas de flutuação, é importante utilizarmos a regra de Clearfix. Faremos fora da nossa Media Query uma regra para que a nossa classe Breakpoint especifique qual é o começo e o final de todas as flutuações. Neste exemplo, não temos conteúdo após essas divisões, mas se houvesse mais conteúdos nessa página sem o controle correto de Clearfix, teríamos o seu conteúdo exibido sempre um ao lado do outro. Iremos incluir a regra para a nossa classe Breakpoint, que é pai de todas as classes Breakpoint Image, com o pseudo-elemento After. Neste pseudo-elemento, incluiremos um conteúdo vazio. A exibição deve ser como as tabelas, para que ocupe 100% da página. E deve liberar a flutuação em ambos os lados, Clear Both. Essa regra evitaria futuros problemas se eventualmente fosse incluído novos conteúdos na página.
além de formarmos um breakpoint para tablets, iremos também informar um breakpoint para quando possuirmos telas maiores. Nas telas maiores, deveremos ter pelo menos 1200 pixels de largura disponível para exibir o conteúdo. E usando a referência do Bootstrap, limitaremos o nosso container para uma largura máxima de 1140 pixels. Incluiremos uma nova media query através de media screen. Só que nesse caso, exigiremos um tamanho mínimo de 1200 pixels de largura da nossa tela para que as regras sejam ativadas. Operador lógico AND, propriedade min width com 1200 pixels de largura. Todas as regras descritas dentro dessa media query somente serão acionadas se o nosso conteúdo estiver sendo exibido em uma tela com no mínimo 1200 pixels de largura. Dentro deste contexto, a nossa página possuirá uma cor de plano de fundo, background color, com a cor Rebecca Purple. Então, uma vez aumentando a largura da nossa página para 1200 pixels, a cor irá mudar. Mas além disso, iremos aumentar também o nosso espaço do container. Iremos incluir a regra da classe container, fixando a sua largura em 1140 pixels. Mais uma vez, pessoal, esse valor de 1140 pixels estou reproduzindo do framework Bootstrap. Então agora, mesmo que a tela seja maior, o nosso container será fixado nesta largura. E dentro desse breakpoint, iremos dizer que o conteúdo exibirá 4 colunas. Iremos copiar o conteúdo do código da media query anterior, somente adaptando a sua largura. Neste contexto, gostaríamos que o tamanho máximo fosse de 4 colunas, ou seja, o valor máximo, 100%, dividido por 4, 25%. E o resultado será este. Na nossa próxima matéria Bootstrap, exploraremos muito o uso de responsividade.